Capítulo 2º. Dos tributos. Artigo 149. Tributos municipais são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria instituídos por lei local, atendidos os princípios da Constituição Federal e as normas gerais de direito tributário estabelecidas em lei complementar federal, sem prejuízo de outras garantias que a legislação tributária municipal assegure ao contribuinte. Artigo 150. Compete ao município instituir impostos sobre: Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 4º. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado e definidos em lei complementar federal. Parágrafo 1º. A lei municipal poderá estabelecer alíquotas progressivas do imposto previsto no inciso 1º, em função do tamanho, do luxo e do tempo de ociosidade do imóvel tributado. Parágrafo 2º. O imposto referido no inciso 1º poderá ter alíquota diversificada em função de zonas de interesse estabelecidas no plano diretor. Parágrafo 3º. Lei municipal estabelecerá critérios e objetivos para edição da planta de valores de imóveis, tendo em vista a incidência do imposto previsto no inciso I. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 2º compete ao município e não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda dos mesmos, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil. Artigo 151. As taxas só poderão ser instituídas por lei municipal em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município. Parágrafo 1º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá os casos de isenção de taxas e impostos. Artigo 152. A contribuição de melhoria será instituída por lei, para ser cobrada em decorrência da execução de obras públicas municipais. Artigo 154. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, serão de iniciativa exclusiva do prefeito e serão apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. O prefeito enviará à Câmara Municipal o projeto de lei. Inciso 1º. De diretrizes orçamentárias, até o dia 30 de abril, de cada exercício, que será devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 2º. Do orçamento anual até 31 de outubro, que será devolvido para sanção até o final da sessão legislativa, não podendo a sessão ser interrompida, sem que a Câmara haja deliberado sobre o assunto. Inciso 3º. Do Plano Plurianual até 31 de agosto, cuja elaboração contará com a participação de entidades representativas da sociedade civil e dos distritos e será aprovado no primeiro ano do mandato de cada administração municipal, e será devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, tendo vigência de 4 anos. Parágrafo 2º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital, inclusive para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 3º. Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento. Inciso 1º.
examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo, e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2º. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais comissões criadas, de acordo com o disposto no artigo 116. Parágrafo 4º. As emendas serão apresentadas na Comissão de Finanças e Orçamento, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo 5º. As emendas ao projeto de lei anual, ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso: inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: alínea A. Dotações de pessoal, e de seus encargos. Alínea B. Serviços de dívida municipal, terceiro, sejam relacionados com: alínea A. A correção ou omissão. Alínea B. Os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 6º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas se incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 7º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal, para propor modificações nos projetos, a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação na respectiva comissão. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais, ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 155. São vedados: inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesa, ou a assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos, que cedam o montante da despesa de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara, por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados: alínea A. A destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 257 desta lei. Alínea B. A prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita. Alínea C. O disposto no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal para suprir necessidades, ou cobrir déficit de entidades da administração indireta, e de fundos. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de incorrer em infração político-administrativa. Parágrafo 2º.
Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que tenham sido autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Artigo 156. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues em duodécimos, até o dia 20 de cada mês.